Eles são indivíduos que cometem uma série de homicídios. Sempre buscam uma posição de superioridade. Querem mostrar que têm o poder e controle. E fazem isso torturando e humilhando suas vítimas. Alguns sentem essa sensação na hora da tortura, outros no momento do assassinato, desfigurando e desmembrando o corpo já inanimado. Conheça um pouco mais sobre o perfil de um serial killer agora, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Dennis Aldrin Nielsen é um dos mais infames e aterrorizantes assassinos em séries britânicos, responsável pela morte de pelo menos 12 homens jovens durante os anos 70 e 80. Sua história arrepiante é um dos casos mais conhecidos de crimes em série no Reino Unido e ainda hoje é estudada por profissionais de carreira criminal. Nielsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945 em Fraserburgh, na Escócia, e como era de se imaginar, teve uma infância conturbada. Seu pai deixou a família quando ele tinha somente 4 anos e depois de se apegar ao avô, perdeu sua referência de proteção com apenas 6 anos. Pouco tempo depois, sua mãe se casou novamente e ele, que tinha apenas um irmão, viu a casa ficar cheia com outros 4. Dennis se encontrava abandonado e sem cuidados. Mas não era só isso que o incomodava. Com a adolescência chegando, ele passou a se sentir romanticamente atraído por garotos, o que o tornava ainda mais diferente das pessoas que o cercavam. Aos 16 anos, sua família se mudou para a Inglaterra e Dennis entrou para uma corporação do exército britânico que era responsável por alimentar todas as unidades militares. Lá, ele aprendeu um ofício que mais tarde teria ligação com o seu instinto assassino, o de açougueiro. Depois de 11 anos, ele se uniu à força policial e passou a ter acesso ao necrotério e às autópsias, o que pode ter alimentado suas tendências necrófilas. Quando estava com quase 30 anos, Dennis decidiu externar seus sentimentos. Interessado por um colega de trabalho, ele tirou várias fotos do rapaz enquanto ele dormia, mas acabou sendo pego no ato. Traumatizado, Dennis precisou ser hospitalizado e a polícia foi notificada. Só em 1975 é que ele finalmente conseguiu assumir suas vontades e iniciar o relacionamento com um homem chamado Gerritsen. Porém, depois de 2 anos, o namoro acabou e Dennis reviveu os sentimentos de abandono da infância, entretanto, em uma depressão profunda. Nessa época, ele começou a levar homens ao seu apartamento e sentia que os seus instintos homicidas estavam saindo do controle. No dia 29 de dezembro de 1978, ele conheceu um jovem em um pub local e depois de terminarem a relação sexual, ele usou uma gravata para o estrangular. Para garantir que ele estava morto, Dennis ainda o afogou em um balde com água. No dia seguinte, ele não se apavorou por ter cometido seu primeiro crime. Calmamente, banhou o cadáver e o colocou em sua cama. Dennis passou boa parte da noite admirando o corpo ao seu lado e chegou a ficar excitado. Na manhã seguinte, ele decidiu que precisava se livrar do morto, mas não foi muito longe. Apenas ergueu as tábuas do assoalho da casa e o colocou lá. A atitude de deixar o cadáver por perto mostra, mais uma vez, o medo do abandono e como o assassino não conseguia viver sozinho. E assim, durante 8 meses, Dennis manteve aquele silencioso colega de quarto até ter coragem de cremar o corpo. Alguns meses depois, ele estava preparado para fazer outra vítima, porém, o jovem chamado Andrew Hall conseguiu escapar e foi até a polícia realizar uma denúncia. Um oficial e ex-colega de Dennis o interrogou e acreditou na sua versão da história, de que tudo não passou de um assalto mal sucedido por parte de Andrew. Por ter trabalhado com Dennis, o policial o liberou sem mais explicações. Não demorou mais que 2 meses para que Dennis cometesse o seu segundo homicídio. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro de 1979 e envolveu o turista canadense Kenneth Oquendall. Os dois passaram o dia bebendo e passeando pela cidade, até que decidiram ir para o apartamento de Dennis.
Antes mesmo de existir qualquer relação sexual, Dennis estrangulou Kenneth com um cabo elétrico e, como na vez anterior, banhou o cadáver e passou a noite com ele em sua cama. Porém, dessa vez, ele avançou e fez sexo com o corpo. Além disso, ele decidiu tirar algumas fotos macabras para guardar de recordação antes de colocar o morto sob o seu assoalho. Dennis estava ficando tão confortável com a situação que durante vários dias retirou o corpo e o colocou em diferentes locais da casa para que pudesse conversar com ele. Mas aquilo não era o suficiente. Meses depois, ele acharia uma nova vítima, o sem-teto irlandês Martin Duffy, de 19 anos. Ele repetiu todo o seu ritual, mas dessa vez escondeu o defunto dentro de um armário. Durante os 3 anos que se seguiram após o primeiro homicídio, Dennis matou pelo menos 13 homens, mantendo seus restos em diferentes locais da casa. Como era de se esperar, o cheiro dos cadáveres em decomposição ficava cada dia mais forte, mesmo que ele tentasse controlar com diversos neutralizadores. Assim, ele decidiu relembrar os seus dias como açougueiro no exército e cortou todos os mortos que estavam na sua casa antes de incinerá-lo em um quintal. Entretanto, algo curioso aconteceu nesse período. Alguns dos rapazes que conseguiram escapar de Dennis o denunciaram para a polícia. Mesmo assim, os oficiais não juntaram as peças, nem reconheceram o padrão que estava claro. Homem tentando matar jovens homossexuais, sem que alguma investigação fosse iniciada. Dennis continuou a cometer seus crimes, dessa vez em um novo endereço, um apartamento em Cricklewood. Agora, porém, ele havia adotado um novo método para se livrar dos corpos. Os cortava em pequenos pedaços, o suficiente para jogá-los pela descarga. E foi esse erro que entregou o serial killer. Apesar de Dennis ter várias táticas para o seu plano dar certo, entre eles ferver os pedaços cortados, o prédio estava com problemas no encanamento e logo os seus vizinhos contrataram uma empresa para verificar a situação. Os encanadores descobriram restos humanos dentro dos canos. Quando a polícia foi chamada, mais restos humanos foram encontrados no jardim e sob o piso do apartamento no sótão. Quando os restos foram descobertos, Nielsen foi prontamente preso. Ele foi interrogado e posteriormente condenado à prisão perpétua por 6 homicídios. Durante seu tempo na prisão, ele continuou a atormentar os outros, frequentemente se envolvendo em brigas com outros presos e guardas. O assassino passou por 4 presídios até chegar à penitenciária Full Sutton, em East Yorkshire. Em 12 de maio de 2018, Nielsen não sobreviveu a uma cirurgia no abdômen e morreu aos 72 anos de idade. Um final sombrio para uma vida marcada pelo horror, deixando um legado de medo e paranoia que parece impermeável ao esquecimento. Seu caso serviu de inspiração para séries de TV e um livro foi escrito sobre ele. As produções exploraram as consequências pessoais e profissionais de entrar em contato com um homem assassino e necrófilo como ele.